Vamos analisar, então, os votos dos ministros. Quem que deve ir junto com Alexandre de Moraes? Será que Fux, dessa vez, vai ser, né, o único ali? E se há, doutor, também, Maurício, uma expectativa de pedido de vista? Já tem dito que não, que geralmente isso agora já está descartado, mas pode acontecer ainda. O que vocês acham? Eu acho que a grande maioria vai, de acordo com... Todos irão falar, não vai ter aquele negócio, voto conforme o relator, não, todos... Acompanha o relator. Acompanha o relator, Eles vão aproveitar todos o palco, serão né? falar. Ninguém vai deixar. Um julgamento histórico, midiático, né? Sim. Mas eu acho que todos, sim, vão atrás do voto, ou não atrás, mas concordando, acompanhar o voto do Alexandre de Moraes, tá? Mas com relação ao Fux, Márcia, se você perceber, quando o Paulo Gonet fez o pronunciamento dele, ele fez questão de mostrar aquela imagem no qual o Bolsonaro estava naquela live, e ele falava, olha, presidente do STF, que na época era o Fux. E ele falou, ele indagou, viu, ministro Fux? Isso, tá todo mundo na expectativa que o Fux poderia, de alguma maneira, ou poderá, não sei, aí eu não sei o que ele vai fazer, tá? Pedir vista. E já estão trabalhando na situação de, olha, não peça vista. Isso. Porque era o único realmente que todo mundo tá... Existe uma dúvida, né? Existe uma dúvida, porque todos já se pronunciaram. Todos. O que acontece quando se pede vista? A gente pode... Isso, inclusive, a Jaqueline falou aqui muito bem, quando nós fazemos sustentação oral, né, já fez vários também, a intenção do advogado, se a gente conseguir que o juiz peça vista, é uma vitória. É uma vitória. Poxa, vai rever algum ponto, vai analisar com maior cuidado. Então, se esse objetivo for alcançado, já é uma vitória dos advogados. Não acredito, Márcia. Não acredito. Acho muito difícil. Na minha opinião, não sei se a Jaqueline concorda, é que todos já têm o voto devidamente redigido, elaborado, e serão lidos a partir de terça-feira. Aliás, a expectativa de que o Alexandre de Moraes demora em torno de 4 horas para a leitura do voto dele. É verdade isso? Expectativa, 4 horas. Tudo isso? Mas por quê? Ele não vai ler uma emenda? Não duvidem. Ele não vai ler a emenda, vai ler inteiro. Não, vai ler o voto. E aí a expectativa é essa, de 3 a 4 horas para a leitura do voto dele. E, obviamente, considerando a repercussão desse julgamento, que está sendo transmitido ao vivo, né? Mundo afora. Não sei quantos jornalistas lá. Sei pedidos de estudantes de direito para assistir o julgamento. Mais de 3 mil pedidos para acompanhar o julgamento. Então, eles não vão perder a oportunidade de apresentar. E o Luiz Fux está numa trincheira, a verdade é essa. Ele está numa trincheira. Se ele apresenta um voto totalmente divergente, um voto, né, não for por maioria e não por unanimidade, com certeza a imprensa, a opinião pública vai ter uma reação. Mas eu acho que você tem razão, mas eu acho que pode ter uma reação positiva também. Pode ser. Porque infelizmente, às vezes quando a gente está em sala de aula, o Maurício sabe disso, o aluno fala assim, por que todo mundo vai atrás do Alexandre de Moraes? Parece que os outros ministros não têm ideia própria. Isso a população mais leiga, que não tem mesmo a obrigação de saber, ela imagina que o Alexandre de Moraes é o chefe. Ela não imagina que lá não há hierarquia entre eles. E quando o ministro Fux ele é um pouco mais rebelde, assim vamos dizer, ele demonstra que ele tem opinião. Então, para a população, eu acho que pode parecer um pouco benéfico isso, já que existe protagonismo, né? Já que existe a vontade de ver a opinião pública. Eu lembro, quando nós ministramos aula, que o Supremo Tribunal Federal, durante muitos anos, foi um órgão, nos anos 80, 70, não tinha grande mídia, não tinha grande repercussão. Hoje, o Supremo, muitos falam isso no meio jurídico, não é um tribunal uniforme. Ele é um tribunal composto por 11 ministros diferentes. Cada um com uma cabeça, com uma sentença. Não um tribunal coeso, harmônico. E isso é bom ou é ruim? Tem um aspecto positivo, exatamente isso, na ideia de democracia mesmo, na ideia de respeitar o devido processo legal, contraditório, tudo isso é importante. E tem um aspecto negativo, luta de egos. A gente percebe muito isso no Supremo. Não é? E o Gilmar Mendes não está participando desse julgamento. Não, ele é da segunda turma, que tem um ego. Eles têm um ego muito grande. Não que isso seja necessariamente ruim,
mas vai influenciar no julgamento. Bom, falando do histórico já, das outras decisões em relação ao atentado golpista. Foram mais de 1.600 ações penais, mais de 500 condenações. Sim. Algumas graves, né? Pelos crimes graves, outros pelos crimes mais brandos. E também teve muita gente que assinou aquele acordo de não persecução penal. E tudo. A média das penas dos mais graves fica até 17 anos de prisão. Os mais leves, até 7 anos de prisão. E as penas agora desse julgamento podem chegar até 43 anos de prisão. Vocês acreditam que vai se manter essa média dos outros processos de até 17 anos? Não. Ou o que vocês acreditam sobre as penas? Eu acredito que vai ser bem perto de 4 décadas mesmo, entendeu? Em relação à dosimetria da pena. Então, essa opinião é bem complicada. Aí é uma questão bem penalista mesmo, né? E é um ramo que tem as suas peculiaridades. Eu entendo que esses julgamentos que ocorreram do ato golpista de 8 de janeiro mostram um pré-julgamento dessa matéria. Sim. Evidente. É uma interpretação sistemática, a gente percebe que uma coisa está influenciando na outra. Inclusive, esse atentado já foi várias vezes citado, né? No julgamento. Mas eu acho que haverá uma variação de penas. No grau de responsabilidade, ao princípio da intranscendência. Sim, né? Quem vai pegar a maior pena é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Mas eu não acho. Mas você acha que vai ser menos que. Eu não sei. Eu não acho que vai chegar no máximo, não. De 43. Não, eu acho que não. E ele vai ser colocado em prisão domiciliar, já que tem problemas de saúde? Não sei. Preciso saber, mas eu acho que existe uma chance, sim. E outra coisa, a gente tem que lembrar que depois do julgamento cabe recurso. Cabe 2 recursos, mas cabe. Não que vai demorar muito para ser julgado também. Longe disso. Não, vai ser, Eu quero entender esses recursos. Vamos lá. São 2 embargos que podem ser colocados. Embargos declaratórios. Pra gente. Os embargos declaratórios, né? O que é o embargo declaratório? Olha, ministro, eu fiz uma defesa Y, X e Z e o doutor ministro não fez referência ao X, tá? Ou seja, foi omisso na minha defesa. Esse eu acho que todos irão entrar, tá? Que é para ele declarar alguma obscuridade, alguma omissão. Embargo declaratório. Embargo de declaração. Em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. E tem os embargos infringentes. Fala aí, Marcinho. Os embargos infringentes que buscam o quê? Aumentar a amplitude do julgamento, trazer mais ministros para julgar, né? Em caso de divergência no voto. Então tem que ter mais de 2 que votem contrário. É isso? Ou não? A lei não fala. A lei não fala. A lei fala divergência. Ela não fala se só o fluxo divergente já pode acontecer esse embargo. A lei é muito clara. Ela fala assim, divergência. Mas eu entendo que você fala falando 2, que tem doutrinador que fala assim, 2, tem que ser 2 votos, tem outro que fala tem que ser 1 voto. Mas a lei mesmo, se você pegar o artigo 619, ela não fala. 619, desculpa. Ela não fala, entendeu? Ela fala divergência. Então basta uma divergência. Que aí haverá o quê? Aí juntam-se as 2 turmas, aí nós temos Você tem o plenário. Aí vai pro plenário das 2 turmas. Sim. E aí cada um vota também? Sim. Igual. Votam. Mas a votação é em cima da matéria da divergência. Só da divergência. Ah, tá. Então, são os 2 recursos cabíveis, os 2 embargos. Inclusive, a expressão técnica, a gente opõe os embargos. Esses embargos, eles têm um alcance limitado. Não Eles tem a podem intenção... reduzir a pena? Podem. Se alguém votou em pena menor. Por exemplo, vamos mostrar isso. Desculpa, Marcelo. Vontade. Assim, por exemplo, o Fux votou para o Jair Bolsonaro 20 anos, tá? E o resto votou 30 anos. Então o que agora nós vamos fazer? Nós vamos fazer embargos divergentes em cima desses 20 anos, para que todos agora conservem 20 anos. Mas vai pela menor, então. Ou não? Não, vai pela divergência que beneficia o réu. Que beneficia o réu. Perfeito. Tudo bem? Entendi. Tá. Então... São recursos que têm realmente um impacto reduzido. Não é para rever todo o julgamento. Não pode ser absolvido. Por exemplo, todo mundo já foi condenado. Dificilmente. Eles vão pedir, obviamente, né? Nos embargos vai ser feito esse pedido, vão elaborar alguma estratégia para montar esse pedido. Mas não é o objetivo dos embargos. Não serve para isso, não é essa a finalidade. A gente chama até de efeito infringente. Ela ataca uma coisa e reflexamente acerta outra. Pode acontecer, o tal do efeito infringente. Muito raro acontecer. Ainda mais num julgamento dessa magnitude, acho bem difícil. Os embargos de declaração têm essa finalidade. Jaqueline, as provas colocadas nesse processo, elas são realmente robustas? Ou elas pecam ainda
para, por exemplo, colocar Jair Bolsonaro como principal mentor? Qual a sua análise? Tudo que eu ouvi hoje, tudo que eu ouvi do Procurador-Geral da República e que eu ouvi dos advogados, eu não entendo que há provas robustas. Lógico, não dá para negar que Jair Bolsonaro teve uma grande influência. Não dá para negar. Tá? Ninguém estava lá porque queria outra coisa a não ser que o Jair Bolsonaro fosse realmente levado à presidência. Né? Mantido, que Lula não entrasse. Isso não tem como negar. Agora, o que nós fazemos no direito penal? Nós punimos a ação ou a colaboração provada. De alguma maneira, está provado que ele fez e citou para que todos fossem lá e quebrasse o relógio de Dom Pedro? Isso eu já não sei. Como é que vai provar isso? Olha, quando vocês entrarem lá, vamos fazer o dano patrimonial. Isso não tem como. Esse tipo de prova não tem. Não tem, entendeu? Mas a dizer, não, ele não participou. Não, ele participou, ele citava nas lives dele, ele fez todo aquele protagonismo dele. Mas o ato de cada pessoa no qual estão computando a ele, é muito difícil de fazer essa correlação. Inclusive, a gente tem uma fala do ministro Alexandre de Moraes, na abertura, que ele fala também sobre essa tentativa de descredibilizar o sistema de votação eletrônico, que, segundo ele, foi feito muitas vezes por Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. E quanto ao golpe de Estado, disse a Procuradoria-Geral da República, a materialidade delitiva foi comprovada pela sequência dos atos de ruptura com a normalidade do processo sucessório. A organização criminosa teria implementado narrativa enganosa, visando descredibilizar publicamente o sistema eletrônico de votação, a partir do uso de recursos e agentes públicos e mobilizando integrantes das Forças Armadas do Estado brasileiro para prejudicar a livre manifestação da vontade popular, assim como para apoiar uma forma de gestão desvinculada do processo eleitoral após a derrota às urnas. Inclusive, doutor Maurício, a gente observa nesse processo que existem provas que foram produzidas pelos próprios réus, né? Os documentos do punhal verde e amarelo, os documentos ali, as mensagens, a BIM e tudo isso. Isso são provas robustas, como eu perguntei para ela. A Jaque acha que não, a Jaqueline não tem esse entendimento. E o seu entendimento? Uma ótima pergunta, mas uma ótima pergunta. É uma pergunta delicada. Em grande parte, num processo, as provas admitem interpretação. Perfeito. Mas a gente tem que sempre lembrar, e a Jaqueline lembrou isso muito bem aqui, e o Alexandre de Moraes também mencionou isso, que no processo penal nós temos dois objetivos. A prova da materialidade do crime, que o crime existiu, ou a sua tentativa, e o indício de autoria. Indícios, a lei fala indícios de autoria. Tem várias informações dando a entender que aquelas pessoas participaram. Em relação aos indícios de autoria, me parece muito difícil escapar. Porque tem imagens de Bolsonaro falando também. A minuta do golpe encontrada na casa. Não, mas essa minuta estava circulando, mas está impressa na casa do... Quem guardaria uma minuta impressa de algo que está circulando na internet? Então, há algum tipo de materialidade, de autoria. Só que há um juízo subjetivo de avaliação, de apreciação das provas. Isso sempre acontece. O juiz, nosso sistema jurídico, o juiz trabalha com um livre convencimento. Ele é livremente orientado no sentido A, B, é a sua consciência. A gente até usa na sala de aula, Jaqueline está aqui, não deixa mentir, que a palavra sentença vem de sentimento, vem de sensação. É o que o juiz sente, é o que o juiz percebe. Então, há um juízo de valor subjetivo aí. Entendo que essa prova é suficiente. Não há o que fazer, é o juiz que decide. Está na mão dele. Então, são provas absolutamente incontroversas? Não. Não são. Há indícios de prova, uma série de dados, informações que são reunidos. Inclusive, a própria colaboração premiada é genérica em relação à participação de cada um dos envolvidos aqui, dos 8 acusados. Então, é uma situação muito delicada, bem subjetiva. Não são robustas, mas se forem suficientes para convencer o juiz, os ministros, é isso que vai acontecer. E, Jaqueline, o próprio Jair Bolsonaro chegou a declarar que aqueles que foram mais radicais, que ele não mandou, ele tentou tirar, aqueles radicais daquele dia do 8 de janeiro, que ele nunca mandou ninguém pra lá e tudo. Inclusive, ele foi até, no mínimo, ofensivo no momento que ele falou assim, vou repetir palavras dele, mas aqueles idiotas foram lá...
Eu fico pensando... É bem o perfil, né? Aqueles idiotas foram lá, ou seja, se era para fazer algo, não era para fazer desse jeito. Sim. Se era para agir de forma contrária à posse do novo presidente, Lula, não era para agir desse jeito. Então, ele tenta se desvincular. E nesse momento, eu acho que ele minimamente foi sincero, porque ele esperava-se uma reação, mas não uma reação àquela. Entendeu? Por isso que é difícil. E você acredita que a defesa dele vai conseguir tirar Jair Bolsonaro desse dia, do 8 de janeiro, que é uma das estratégias também que eles não querem? Você acredita que pelo menos isso eles vão conseguir amenizar ou não? Não. Você acredita que não? Não. Infelizmente, eu estou muito pessimista. Eu acho que o voto já está pronto. Do ponto de vista processual, viu, Márcia? Me deixou muito claro isso. Do ponto de vista processual, há uma série de situações aí que não são comuns ou não deveriam ser aceitáveis num processo. Uma série de induções. Só dê uns exemplos. Não, essas, por exemplo, a colaboração premiada é super genérica. Ela é muito genérica em relação à participação de cada um deles. E está sendo utilizada como base para condenação. É um exemplo, claro. Você pega uma minuta que não está assinada, eles chamam de minuta apócrifa. Não tem assinatura de ninguém. Mas estão usando essa minuta para incriminar. Houve ali um projeto de golpe. Se eu pegasse esse mesmo contexto, vamos imaginar, em outra coisa, com outros réus da primeira instância... Em processo que não envolvesse político, não passaria, outro tipo de reação. Não, essa condenação não estaria certa de jeito nenhum. Mas vocês percebem, claro, que se dando o perfil de Jair Bolsonaro e a força política, não teria como ser diferente. Não, aquilo que a gente comentou, que eu comentei aqui, é um julgamento político também. Sim. Evidente. É um julgamento político. E a mídia mostra isso.